grande produtor de soja da região de Querência, MT, o fazendeiro ofereceu à comunidade cursos para que indígenas pudessem trabalhar como operadores de máquinas agrícolas em sua propriedade. O cacique respondeu que o fazendeiro não precisava mais nos procurar, porque a gente já tem o nosso trabalho, conta o indígena. 20 se referia à produção de óleo de pequi, fruto típico do Cerrado com múltiplas aplicações culinárias, cosméticas e medicinais. O projeto dos QCDG foi agraciado neste ano com o Prêmio Equatorial, com que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, reconheceu 22 soluções de desenvolvimento sustentável promovidas por comunidades locais e indígenas. Membros do grupo viajarão a Nova York neste mês para receber o prêmio, durante a Assembleia Geral da ONU. A atividade é uma das 2 iniciativas brasileiras premiadas entre 847 candidaturas de 127 países se soma a uma crescente lista de empreendimentos reconhecidos internacionalmente com que indígenas brasileiros têm conciliado geração de renda e preservação ambiental. No caso do óleo de pequi, a coisa vai além, pois os frutos são colhidos em terras que estavam degradadas após terem sido ocupadas por pecuaristas no passado. Depois de retomarem o território, nos anos 1990, os QCDG espalharam pequizeiros pelas pastagens que, aos poucos, vão recuperando sua feição original de floresta de transição entre o Cerrado e a Amazônia. A lista de casos de sucesso inclui a produção de mel e de óleo de babaçu por indígenas da Bacia do Xingu e a instalação de mini-usinas para beneficiar produtos de ribeirinhos na região da Terra do Meio, no Pará. Entre os clientes dos grupos estão marcas como Pão de Açúcar, Mercury Vicbold, além de chefs como Alex Atala e Bela Gil. Grupos indígenas brasileiros mantêm graus variados de trocas econômicas com a sociedade envolvente. Há situações em que as trocas são mínimas, caso de alguns povos isolados na Amazônia até grupos com relações comerciais antigas e consolidadas. Em vários pontos do Brasil, comunidades indígenas ajudam a abastecer mercados locais com frutas, peixes e legumes. Na região do Alto Rio Negro, AM, por exemplo, boa parte da farinha de mandioca à venda em cidades é fabricada por comunidades indígenas. A novidade é o surgimento de iniciativas que buscam agregar mais valor aos produtos, focando, em muitos casos, públicos de grandes cidades do Brasil e do exterior como o óleo de pequi dos QCDG. A experiência do grupo com o item foi apresentada no encontro, ocorrido na terra indígena Mencragnoti, no Pará. A reunião agregou líderes de 14 etnias indígenas e de 4 reservas extrativistas da Bacia do Xingu para debater o cenário político brasileiro e alternativas econômicas a atividades que destroem a floresta. Ao anunciar os vencedores do Prêmio Equatorial, o PNUD disse que os QCDG transformaram o status quo, recuperando suas terras tradicionais e desenvolvendo um modelo empresarial inovador que usa árvores de pequi nativo para restaurar paisagens, fomentar a segurança alimentar e desenvolver produtos para mercados locais e nacionais. A outra entidade brasileira premiada foi o Conselho Indígena de Roraima, CIR. Segundo o PNUD, o grupo garantiu os direitos de 55 mil indígenas sobre 1,7 milhão de hectares de terras ao promover a resiliência ecológica e social por meio da conservação de variedades de espécies tradicionais. O pequi dos QCDG é colhido e processado em uma mini-usina, instalada em 2011 na aldeia Gojuerê. O projeto foi desenvolvido com o apoio do Instituto Socioambiental, ISA, do Instituto Bacuri e do Grupo RESEC. Em 2018, a produção de óleo chegou a 315 litros, um recorde. Parte foi exportada para os EUA, e o resto foi comercializado em supermercados da rede Pão de Açúcar e no mercado de Pinheiros, em São Paulo. Em algumas terras indígenas brasileiras, comunidades têm arrendado áreas para o plantio de grãos em troca de um percentual da produção. A atividade é hoje proibida, embora o governo Jair Bolsonaro e congressistas da bancada ruralista tentem mudar a legislação para permiti-la. Para 20, porém, o agronegócio é incompatível com os modos de vida das comunidades. Não podemos pensar só em economia, temos que pensar na sobrevivência de nossa cultura, ele afirmou.
20 lembrou que o plantio de grãos no Brasil envolve o uso intensivo de agrotóxicos, que podem contaminar rios e animais. Por isso, diz ele, indígenas que optem por aderir à atividade talvez tenham de abrir mão de práticas milenares como a caça e a pesca para não correr o risco de se contaminar. Em 2017, grupos do território indígena do Xingu, MT, ganharam o Prêmio Equatorial do PNUD por seu trabalho na autocertificação de mel orgânico. O projeto envolve 100 apicultores de 39 aldeias dos povos Cavaiuete, Ildja, Ksedje e Ektem. Em 2018, a FAO, Agência da ONU para Agricultura e Segurança Alimentar, deu uma menção honrosa no Prêmio Saberes e Sabores às mulheres do povo Xikrin da aldeia Potcaer, da terra indígena Trincheira Bacajá, PA, pela produção de óleo de babaçu. Outros itens produzidos por indígenas que têm atraído a atenção de grandes marcas no Brasil e no exterior são a pimenta produzida pelo povo Baniwa, no Amazonas, e os cogumelos do povo Yanomami da região de Avares, em Roraima. Os chefs Alex Atala e Bela Gil já usaram os produtos em receitas. Na Terra do Meio, região formada por reservas extrativistas e terras indígenas no Médio Xingu, no Pará, comunidades locais encontraram uma solução para a falta de capital de giro, problema que inviabilizava atividades econômicas mais vultosas. Hoje há 27 cantinas na região, que contam com 8 mini-usinas e produzem itens como farinha de babaçu, óleo de copaíba e castanha do Pará. A clientela da rede conta com multinacionais como Mercur, Firmenich e Vicbold, além de prefeituras da região. Entre 2009 e 2018, as cantinas comercializaram produtos no valor de 3,75 milhões de reais, dos quais 2,08 milhões de reais em 2018. O capital de giro dos coletivos é de cerca de 500 mil reais. Integrante da rede e moradora da reserva extrativista do Rio Iriri, a ribeirinha Liliane Ferreira, de 26 anos, criticou Bolsonaro por ele afirmar que povos amazônicos seriam pobres. Ele, Bolsonaro, diz que somos pobres porque não conhece a nossa realidade. A gente luta, temos dificuldades e pedras no caminho que temos de empurrar, mas temos nossos produtos da floresta. Não precisamos derrubar árvores para ter nosso sustento, afirmou Ferreira. Para Pablo Molloy, engenheiro agrônomo formado pela USP que assessora associações indígenas em seus negócios, os principais desafios enfrentados pelas comunidades para que iniciativas econômicas sustentáveis deslanchem são distâncias de 3 ordens. A primeira é a distância geográfica entre vários dos territórios desses grupos e os locais onde os bens são comercializados, o que dificulta sua chegada aos mercados e encarece os produtos. A segunda é a distância técnica, os cuidados necessários para que os produtos mantenham sua qualidade até os pontos de venda, fatores que exigem capacitação profissional e o uso de boas práticas do mercado. A terceira é a distância de comunicação, a importância de saber contar a história desses produtos por meio de seus rótulos, tornando-os atraentes para consumidores que podem estar a milhares de quilômetros de seu local de origem. Ele diz que os produtos premiados conseguiram encurtar essas 3 distâncias. Nesse processo, segundo ele, foi fundamental o fortalecimento das associações indígenas que encabeçam as iniciativas. Elas têm CNPJ e são capazes de conversar com compradores nas grandes cidades ou no exterior, afirma. Molloy afirma que dificilmente uma atividade econômica de baixo impacto ambiental conduzida por indígenas ou ribeirinhos poderá competir, em termos de lucro, com atividades mais destrutivas que têm seduzido várias comunidades, como o garimpo, a extração de madeira ou o cultivo de grãos em larga escala. Pode ser que o óleo de pequi saia perdendo em relação a uma mala de dinheiro dada por um garimpeiro ou a um contrato de arrendamento de terras, afirma Molloy. Por outro lado, quando se colocam os 2 negócios em perspectiva temporal, passamos a conversar sobre autonomia e liberdade. Segundo Molloy, uma comunidade indígena que passe a produzir soja será um elo frágil em uma cadeia muito maior, onde sua palavra, sua autonomia e sua liberdade estão encurtadas.
Já iniciativas sustentáveis que valorizem produtos locais permitiriam ao grupo ser ator da construção daquele produto, definir seus preços, associar-se a ele para transformá-lo em dinheiro. Além disso, ele diz que atividades destrutivas podem se mostrar menos vantajosas ainda que resultem em lucros maiores, caso se considerem todos os seus impactos para a comunidade. Por exemplo, um grupo indígena que deixe de pescar e se banhar num rio contaminado por garimpo terá de gastar mais com comida adquirida na cidade e com outras formas de lazer. Eles terão de gastar muito mais dinheiro do que gastariam caso suas tradições tivessem sido levadas em consideração, afirma. Apesar dos avanços de várias comunidades em seus empreendimentos sustentáveis, Molloy diz que ainda há espaço para melhorias nesses casos, especialmente na comunicação com moradores de regiões vizinhas. Seria interessante que os mercados locais também pudessem ter contato com os produtos da floresta, o que passa pela desconstrução de preconceitos, afirma.